Então, tá bom, a gente já estabeleceu a motivação, eu esqueci de gravar. Mas como todo começo de qualquer coisa que a gente faz, na verdade, né? A gente poderia ter esse hábito, assim, de estabelecer a motivação mais significativa para a gente, né? Para a gente não se perder, né? Do que a gente está, de fato, querendo, querendo alcançar, assim, internamente, na verdade, né? A forma como... Não é nem o que a gente está querendo alcançar, é a forma como a gente está querendo fazer as coisas, né? Isso pode ser uma prática para toda hora, todo dia, para tudo que a gente for fazer, né? Então, vou compartilhar a tela agora para a gente continuar nosso estudo, nosso encontro com Norman Fischer. E a gente estava aqui, ó, lembra que a semana passada saiu uma discussão sobre vegetarianismo, né? Sobre proteger as vidas. E hoje eu não posso deixar de falar disso, assim, pedir para vocês ajudarem, se puderem, né, as búfalas de Brotas lá. É uma questão de uma coisa tão triste, tão... Nossa, não dá nem para... É uma tristeza tão sem fim que não dá nem para dizer muito, falar muito, né? Mas foram mais, não sei Ai, se vocês não fizeram contato com essa situação, assim, mais de 1.000 búfalas abandonadas para morrer, assim, né? Descartadas num depósito de lixo vivo, né? Sei lá, como é que não tem nem nome esse negócio, não sei nem como dizer. Mas se vocês puderem, né, sentirem tocados, assim, puderem ajudar, acho que eles estão aceitando qualquer tipo de ajuda, né? Qualquer quantia, qualquer coisa, porque imagina botar aqueles bichos de pé de novo, né? Então é isso, proteger a vida. Eu acho bonita essa visão do Norman Fischer, sabe? Porque os votos originalmente eles são assim, é não matar, né? Os votos do que a gente deveria evitar, das ações não virtuosas, né? Mas aí na mesma hora a gente pode fazer o contrário, né? A partir daquele voto de não cometer aquela ação não virtuosa, né? Não prejudicar nossa própria prática, nosso próprio caminho, né? Por meio de ações que vão trazer sofrimento para nós e para os outros, a gente faz o contrário já na mesma hora, né? Que é proteger a vida. Ed, é em Brotas, né? Pertinho daí. Nossa, é muito triste. É realmente muito triste. Os índios. Bom, realmente não tem os indígenas, né? Dos Yanomamis lá. Como é que a gente. Quer dizer, não, o fato é o seguinte: não falta oportunidade para a gente contemplar o sofrimento do Sansara, né? Então é sempre bom a gente trazer junto com a nossa. Ontem a gente estava estudando à noite os ensinamentos do Geshe Pende, né? Na Tibet House. Se vocês quiserem ver, ele está tudo no YouTube da Tibet House. Mas ele falou de um jeito tão bonito, ele falou assim, a compaixão ela precisa vir junto com a sabedoria, né? E o Bodhisattva, ele não fica deprimido assim com as coisas que ele vê, com o sofrimento que ele vê, porque ele tem um plano. É tão bonito a gente que ele falou assim, Bodhisattva tem um plano, ele vai atingir a iluminação para libertar todos os seres. Ele não tem tristeza, não tem desespero, ele tem um plano, né? Pode não acontecer na velocidade que a gente gostaria, né? O ponto de a gente poder fazer mais coisas hoje, né? Mas a gente tem um plano, né, pessoal? Vamos atingir a iluminação para poder fazer alguma coisa, porque menos do que isso não vai ser suficiente, porque, como diz o Lama Santen, né? O Sansara é vasto e profundo, né? Impressionante, quando a gente pensa que não, acontece uma barbaridade dessas. E é uma barbaridade atrás da outra mesmo, né? Mas o Bodhisattva tem um plano. Se a gente se deixar arrastar pela tristeza de todo esse sofrimento, a gente não vai fazer nada, né? A gente vai escorregar pro abismo da tristeza, né? Do sofrimento. Não ajuda nem a gente, nem ninguém, né?
Mas é isso, amores, a gente precisa olhar para essas dores do mundo também, né? Porque senão só que é sempre isso, a gente precisa olhar da beira do abismo, né? Como dizia a Journalie Fax, assim, com o pé plantado no chão, olhando para aquela dor toda lá, porque a gente precisa entender que a natureza dessa existência no Sansara é sofrimento mesmo, né? Quando a gente achar que está confortável, gostosinho, quentinho, a gente olha para uma desgraceira dessas, qualquer que a gente quiser olhar, porque tem várias, né? E a gente lembra e fala, ah, isso mesmo, né? Pode estar, assim, momentaneamente tudo bem, mas a natureza dessa vida no Sansara é essa, eu não quero me enganar mais, né? Eu quero, ó, sair fora. Mas esse sair fora, só para a gente não se enganar, né? Sair fora não é uma coisa, não é ir para um outro lugar, né? É ir para uma outra posição de mente, assim, para uma outra forma de olhar para isso tudo, né? Para o Sansara. Então, sempre. É que às vezes, eu não sei, a gente está começando a falar um pouco mais para algumas pessoas. Vocês que eu estou vendo aqui, acho que não, mas muitas vezes, talvez as pessoas que vão assistir, né? Os vídeos, assim, a gente fala, a gente precisa se livrar do Sansara, e as pessoas podem achar que a gente está querendo ir para um outro lugar, onde, por fim, a gente vai estar livre disso, né? Fisicamente, assim, como se existisse um lugar físico onde o sofrimento não existe. E não existe. Eu sinto muito, né? Mas ainda que a gente vá para o lugar onde o sofrimento temporariamente não existe, ou pelo menos não exista para nós, né? O ponto todo é esse, assim, né? A liberação, ó, vamos só lembrar de um conceito importante, assim. Existem essencialmente dois caminhos, vai, no budismo, né? As mães que tiveram filhos assassinados no Rio de Janeiro, gente, é isso mesmo, né? A gente tem várias situações para contemplar e para gerar essa motivação de atingir a iluminação para poder fazer alguma coisa, né? Que seja verdadeiramente útil. Eu queria muito que vocês pudessem assistir de ontem, pelo menos o estudo de ontem. Na verdade, a gente está fazendo uma roubadinha, assim, porque o Geshe Pende, ele não poderia participar desses encontros com a gente agora. Então, o que eu estou fazendo? A gente pegou um estudo que ele está dando de terça-feira à noite, lá no monastério dele, e daí eu estou traduzindo ao vivo o vídeo, sabe? Então, a gente está dando uma roubadinha, né? Ele não está dando ensinamento para nós, mas a gente pega o vídeo e bota o som em português em cima, né? A gente está fazendo isso. Não, dá a impressão que a gente está estudando com ele. A gente está, né? Mas não está, né? Mas tudo isso para dizer o seguinte: existem basicamente dois caminhos, né, no budismo, assim. Um caminho da liberação individual, né, dos praticantes que atingem o nirvana, que significa liberação do samsara, só que é individual, né? Esse arhat, que é esse ser que atinge o nirvana, ele vai ficar lá. No nirvana, seja lá o que seja, o que for o nirvana, que eu não tenho a menor ideia, não consigo nem conceber, assim, o que é uma experiência onde nada acontece, né? Nem sofrimento, nem nada. Então, esse é um caminho. O outro caminho, que é o do Bodhisattva, que é o nosso aqui, que o Norman Fischer está explicando para a gente, é o caminho de atingir a iluminação, né? Para poder ganhar, por isso que eu lembro do Geshe Pen de novo, para poder ganhar uma capacidade que só os Budas têm, que é a mente onisciente. Ele é capaz de enxergar para cada ser o que é preciso para ajudar a dar uma destrancada no caminho que ele mesmo vai ter que percorrer, né? Os Budas, infelizmente, eles não podem iluminar todo mundo, assim, vai, 1, 2, 3, pumba, todo mundo iluminado, ninguém mais só. Porque se eles pudessem, já tinham feito há muito tempo, né? A gente não estaria nessa desgraça que a gente está. Não dá para fazer isso, porque as mentes são livres, as mentes dos seres são livres, né? Para o bem e para o mal, as mentes são livres. Mas os Budas, eles conseguem enxergar em cada situação, em cada instante, o que aquela pessoa, aquele ser precisa a cada instante, né? Para poder aliviar ou ir se livrando aos poucos dos sofrimentos de uma forma mais última, né? Então, essa é a mente do Buda, a onisciência. Eu gostaria muito de ter isso. Então, o voto do Bodhisattva é atingir essa mente onisciente
do Buda, que é a iluminação, para poder ajudar os seres, não é para ficar lá na ilha de caras dos Budas, como diz o Lama Santen, né? Não é para fazer isso, para ficar desfrutando da maravilha da mente do Buda para sempre, para ajudar os seres. Então não tem um lugar para onde a gente vai depois. Só que o que acontece? O Buda, quando ele está nessa mesma experiência que a gente chama de samsara, ele está na iluminação, ele pode estar no mesmo lugar físico que a gente, está no mesmo lugar físico que a gente, mas não está sujeito ao sofrimento que a gente está, né? Das aflições mentais. Então, os Budas estão estão no mesmo lugar, mas a mente é uma outra coisa, né? A mente do Buda é uma outra coisa. A única preocupação dele é o que eu vou fazer para essa criatura entender que ela está livre, que ela não está presa em lugar nenhum, né? É isso que a preocupação do Buda é essa, né? Então a gente gera, cada vez que a gente vê uma desgraceira dessas, a gente faz o que é possível. Tipo assim, pessoal, se vocês puderem ajudar, eu postei lá no Instagram, se vocês quiserem, uma conta lá, e tem várias rolando no Instagram. Vocês podem ajudar para a que vocês quiserem, assim, né? Com R$10, com 5, com quanto vocês quiserem. Então a gente faz o que dá para fazer, né? Fisicamente, assim. As pessoas estão precisando de dinheiro, as pessoas estão precisando de apoio, as pessoas estão precisando, sei lá do quê. A gente vai fazer o que der, né? Mas a gente sabe que isso não é o suficiente. A gente não vai dar conta de tampar tudo que é buraco que tem no mundo, sabe? A gente vai precisar aprender a ajudar as pessoas, né? Criar cada vez mais habilidades para ajudar as pessoas a se livrar de tudo isso, né? Então, esse é o voto do Bodhisattva. Só para a gente não se perder. Então, o primeiro voto era esse, né? Faça o voto de proteger a vida e não matar. Aí o segundo, a gente já falou semana passada, agora esse segundo é super bonito. Faça o voto de receber e não roubar. Receber o que me é dado. Isso é muito bonito, né? Quando bens materiais surgem na minha vida, mesmo quando eu pago por eles, por que não os ver como oferendas, fornecidos por muitas mãos e corações? Por que não os apreciar como tal, em vez de sentir que tenho o direito de receber pelo que paguei? Olha que coisa mais bonita isso, né? Vocês vão ver, se vocês assistirem o ensinamento do Geshe Pen de ontem, eu fico fazendo propaganda porque ele é muito precioso, sabe? Ele é um professor muito precioso, porque ele é muito pé no chão, né? Muito pé no chão. Então, ele explicou ontem, né, todo o caminho do desenvolvimento da bodhicitta, que é essa aspiração de atingir iluminação para beneficiar os seres, né? A partir de onde a gente está, assim. Então, em um determinado ponto, ele fala que para a bodhicitta, que é essa aspiração de atingir iluminação, precisa primeiro, ele vai voltando para trás, vai dando um passinho para trás, assim, né? Primeiro a gente precisa desenvolver uma compaixão que se responsabiliza pelo alívio do sofrimento dos seres. Então ele fala assim, uma mãe, quando o filho está doente, ela não fica lá assim, eu espero que você fique bem, meu filho. Eu aspiro que você se livre desse sofrimento. Cara, a mãe não faz isso. Quem é mamãe aqui sabe do que eu estou falando. Eu não sou, mas eu imagino. A mãe vai fazer qualquer coisa para tirar o filho daquela situação, né? Então, essa compaixão por todos os seres é uma compaixão que precisa surgir antes da bodhicitta, né? Se não existir essa compaixão que se responsabiliza, que fala, vou fazer o que eu precisar fazer, o que eu puder fazer para libertar os seres do sofrimento, né? A bodhicitta não vai surgir. Para que exista essa compaixão que se responsabiliza pelo sofrimento de todos, por aliviar o sofrimento de todos os seres, precisa surgir uma compaixão que aspira a libertar. Então a gente vai, ele está dando passinho para trás, mas a gente vai, na verdade, dando passinhos para frente, né? Então a gente precisa gerar a aspiração de que todos os seres se livrem de sofrimento e das causas do sofrimento. Para que surja isso, essa aspiração, essa compaixão, a gente precisa gerar o que ele chama, que eu acho super bonitinho, ele fala, eu traduzi assim, chama Mind of Endearment, em inglês, que seria uma mente de apreciação, ou de considerar os outros como seres queridos, sabe, como seres
caros, preciosos, assim. Mas eu traduzi como mente do bem-querer, que eu achei que ficava bonitinho, assim, para a gente pensar. Uma mente que quer bem, né? Todos os seres, assim. Para isso, a gente precisa gerar um senso de proximidade, né? Que é um pouco parecido com essa mente do bem-querer, o que a gente ensina, né? E esse senso de proximidade a gente cultiva enxergando a bondade de todos os seres. Toda essa história para falar isso para vocês, enxergar a bondade de todos os seres, quer dizer, como, ele fala assim, imagina uma xícara de café, Quantas pessoas trabalharam para essa xícara de café estar na minha mão neste momento, né? É impressionante se a gente pensar, é até engraçado de pensar, né? Quem plantou o café, sei lá, enfim, é uma infinidade de pessoas que participaram desse fenômeno que é um café na minha mão aqui hoje, né? E se a gente imaginar quantos cafés a gente já tomou na vida, imaginando que existem muitas coisas que são importadas, vocês imaginam a rede de esforços e de trabalho duro que se formou para ter uma xícara de café na nossa mesa? Então, a gente fala para a gente refletir sobre isso. E é esse ponto aqui que o Norman Fischer está falando, né? A gente pensa assim, eu paguei o café que está aqui, então beleza, é meu, pronto, eu paguei. Então, é como se a economia, nessas essas regras econômicas, assim, elas escondessem toda essa beleza que existe por baixo das coisas todas, né? Que é toda essa rede de pessoas trabalhando para que as coisas chegassem na nossa mão. Então você pensa assim, por quê? Mas espera aí, ele trabalhou porque ganhou um salário, né? Então dá a impressão que a economia vai soterrando todo o esforço que as pessoas fizeram. Elas podem ter até feito esforço para ganhar dinheiro, para pagar, para botar comida na mesa dos filhos delas, né? Mas não interessa, foi a força humana, exatamente. O tempo, a energia de vida delas, né? Ainda que elas tenham recebido um salário por isso. É uma pena a gente achar que a gente troca as coisas por dinheiro, né? Que a gente compra as coisas. É uma pena a gente ver o mundo desse jeito, né? É muito engraçado quando a gente... É muito engraçado pensar nisso, né? Como a gente substitui essa gratidão que a gente poderia sentir por tudo, né? Porque a gente pagou. É como se a gente pagasse para não precisar agradecer, né? E a gente não agradece, o outro que está trabalhando não sente que está oferecendo, porque ele está recebendo por aquilo. Não é triste isso? É uma simplificação, assim, uma perda de sentido, né, das coisas. Então, a gente paga e acha que está tudo bem, o outro recebe e acha que está tudo bem, e a verdadeira troca ali, que é da energia, que é do trabalho, aquilo tudo se esconde, é um apagamento. A Lúcia falou, entregam todos os significados, escondem o que é de mais precioso no humano. Além dos humanos, muitos outros seres, claro, muitos outros seres envolvidos também. E a gente volta para aquele primeiro, né, das vidas, né? De quantos bichos não morrem para as coisas chegarem na mesa da gente, né? Ai, quando a gente olha o mundo assim, a coisa fica outra coisa, né? O mundo é uma outra coisa, assim, quando a gente olha desse jeito. É uma outra coisa. Fica até difícil de lidar com isso, né? Dá uma sensação de... Mas é isso que é verdade. A moeda, essas coisas, a gente que inventou essa besteira de dinheiro, né? É muito louco isso, é muito louco. Mas é isso, né? A gente podia resgatar isso, né? Para poder ter essa experiência de receber as coisas, né? Mesmo que a gente pague por elas. Então, são oferendas. O dinheiro que a gente está pagando não paga o esforço das pessoas, né? Então, aí, mas classicamente também nesse voto de não roubar, né? A gente acho que chegou até a comentar semana passada, não lembro. Não tomar o que não é nosso, né?
Então tem uma coisa engraçada pensando agora. Os monges, as pessoas que tomam voto monástico, elas não podem... Interessante isso. Elas não podem vender o trabalho delas. Elas não podem receber nada que não seja oferecido. Então, vamos supor, mesmo um lama, né? Um lama que fez voto monástico, por exemplo. Ele não pode receber pelo trabalho dele. Então, por exemplo, tem muitos monges que são autores de livros, né? Eu conheço um que eu sou muito apaixonada, que é o Analaio. Analaio, ele é um alemão. O bicho é impressionante, assim. E ele não cobra direito autoral dos livros dele. Não tem direito autoral. O Vitor foi comprar um direito autoral de um livro para traduzir, falou, Genê, não tem direito autoral para pagar, o homem não cobra direito autoral. Outros, como o Mathieu Ricard, por exemplo, que também é monge, ele recebe e não fica com um tostão para ele, assim, ele doa tudo que ele recebe de pagamento sobre os livros que ele vende. Então, os monges, eles têm mais cuidado, né? Eles honram mesmo esse voto de não roubar, entre aspas, mesmo que seja recebendo dinheiro das pessoas, cobrar, né? Cobrar. Eles não podem cobrar, eles podem receber oferendas, né? Mas tem que ter esse processo de oferenda, sabe? Explicitamente, assim. É muito interessante, né? O Ricardo falou, uma rede complexa de trocas e o dinheiro, a moeda surge apenas como um facilitador, um instrumento, mas acabou de forma equivocada virando o principal componente nessa relação. É muito triste. Kaline, isso me lembrou o conceito de economia da dádiva de Marcel Mauss. Não conheço, Cá. Ele fala sobre as relações de prestações e de reciprocidade. Que bonito, eu vou procurar isso aí. Vou procurar saber mais um pouquinho sobre esse Marcel Mauss. Que é bonita essa... A gente pode resgatar isso, né, na nossa vida, assim. Esse senso de oferecimento, né? Seria lindo se o mundo pudesse funcionar assim, por oferendas. Seria muito bonito, se ninguém precisasse cobrar nada, né? Mas a cultura é danada, porque eu lembro, eu gosto muito do Sigur Rós, mas acho que não foi Sigur Rós, acho que foi o Coldplay, que fez uma vez um disco que era de graça, né? As pessoas, logo começaram essas plataformas digitais, né? O Coldplay lançou um disco que você podia pagar quanto você quisesse. O Brasil foi o pior país na experiência deles, assim. Porque, né, claro que você podia baixar de graça o disco. E o Brasil, assim, muita gente baixou de graça o disco, sem pagar um tostão pelo trabalho dos caras, né? Isso é uma tristeza. Então, é uma mente de avareza, assim, né? De carência, que se puder, não paga nada pelas coisas, né? Não troca, né? Não acontece a reciprocidade, talvez, que a Karine tá dizendo desse autor, né? Pô, um puta disco lindo. As pessoas podiam pagar o que elas quisessem, né? Então, tinha países que as pessoas pagaram muito mais do que era um preço de um disco. Mas Brasil, eu lembro bem disso, porque eu vi uma entrevista deles, né, falando isso. Eu acho que triste, né? Fico feliz que muitos brasileiros estão ouvindo nossos discos, mas, né, podiam ser mais generosos. Né? Triste. Eu abri o seu link e vou ler, cá. Obrigada, querida. Então é isso. Como que a gente lida com isso, né? Com essas trocas, assim. É um tema para a gente refletir. Aí o terceiro, então, faço o voto de respeitar os outros e não praticar conduta sexual inapropriada. Esse voto sempre rola uma treta quando a gente discute esse assunto, né? O que é conduta sexual inapropriada, né? Sempre rola uma coisa esquisita, assim. Mas vamos ver como que o Norman Fischer explica. Então, em questões relativas a sexo, é essencial ser sincero e direto. Não usar os outros para o meu próprio prazer, mas cuidar deles tanto e até mais do que a mim mesmo. Como uma pessoa casada por muitos anos, sempre senti que fidelidade sexual é algo essencial. Não vejo como ser totalmente honesto e íntimo como minha mulher,
se estiver enganando e compartilhando nossa intimidade marital com outros. Hoje, há uma extensão mais ampla de permissividade sexual do que uma geração atrás. O preceito não codifica que tipos de atividade sexual são aceitáveis ou não. Ninguém fala assim, tem que ser fiel. O preceito não é esse, né? Conduta sexual inapropriada. Um termo meio aberto, assim, né? Que permite negociações, né? Então, o preceito não codifica que tipos de atividade sexual são aceitáveis ou não. Em vez disso, pede por respeito, cuidado e reflexão profunda para assegurar que qualquer atividade sexual leve o outro profundamente em conta. Sexo é poderoso, incita paixões intensas e às vezes surpreendentes. Já que é uma parte importante do ser humano, faz sentido cuidar especialmente bem dele. Eu sempre achei estranho ter um voto especificamente para sexo, né? Puxa, que importância que os textos dão para esse assunto, né? Mas é isso, realmente as pessoas fazem coisas malucas, né? Por prazer sexual, né? Então, o Buda achou por bem estabelecer esse preceito também, né? Chamar atenção, a nossa atenção para isso, né? Mas é isso, não tem nenhuma... Não é nada, assim, fechado, não é um código, né? É bem aberto. Então, depende do que a gente considera apropriado, e especialmente o outro que está envolvido, né? Porque geralmente sexo é uma coisa, pelo menos, duas pessoas, pelo menos, né? Entre duas pessoas. Mas importante que o outro também concorde, né? Com isso. Não traga sofrimento, assim, o Lama Santana explica, né? Conduta sexual apropriada é aquela que não traz sofrimento para ninguém. Faço o voto de praticar a verdade e não mentir. Faço o voto de falar com bondade e não difamar. Faço o voto de praticar a modéstia, não elogiar a mim mesmo à custa dos outros. Então, a fala, como o sexo, é uma prática humana básica. Então, os outros três, então, não matar, não roubar, não praticar sexo impróprio, eram ações de corpo, né? Agora ele vai começar a falar das ações de fala. Então, a fala, assim como o sexo, é uma prática humana básica. O preceito da fala nos pede para não mentir, não elogiar a nós mesmos às custas dos outros, não difamar. Às vezes, esses preceitos são complicados. Eu gosto de incrementar uma história para fazê-la parecer mais interessante, mas eu devo tomar cuidado para não mentir, embora um pouco de cor seja bom. O que é não mentir, né? Então, neste ponto da minha vida, não falar bem dos outros é doloroso para mim. Simplesmente eu não consigo não falar bem dos outros. Não vejo sentido em difamar ninguém. Se é necessário ser crítico, eu posso fazer isso sem ser indelicado. Mas a verdade é, há muito menos necessidade de sermos críticos do que pensamos. Como acontece com os outros preceitos, o da fala não nos diz o que ou como dizer. Ele reconhece a complexidade dos atos da fala. Contexto, tom de voz, quem está falando, quem está ouvindo, tudo importa. Há um tempo certo e um errado de dizer as coisas, e uma boa e uma má maneira de dizê-las. O mais importante é checar a intenção por trás das nossas palavras e ser o mais amável e inofensivo possível. Se percebemos que não estamos com uma motivação gentil, que estamos nos sentindo muito agressivos e feridos, é melhor esperar um pouco antes de falarmos. Ou seja, cala a boca, né? Se não for para falar alguma coisa gentil, bondosa, né? O que esse preceito nos ensina de mais importante é que as nossas palavras têm valor. Elas são muito mais poderosas do que pensamos. Quando a fala indelicada, ou mesmo cruel, é praticada, especialmente em público, o mal está sendo feito. Em tempos de comunicação via internet, onde vários formatos online encorajam a fala rápida e inteligente, não sei se essa palavra é inteligente, viu? Mas eu vou ver. Onde encorajam a fala rápida e inteligente, praticar esses preceitos em todos os espaços de comunicação existentes é mais importante do que nunca. Vixe, bom, a gente não precisa nem aprofundar muito para, né? É muito claro isso, né? Mas o mais importante que eu acho que a gente pode lembrar, que eu acho uma coisa, ouvi o Lama Santana uma vez falar isso, eu nunca mais esqueci.
que a gente precisa ter cuidado para onde a gente arrasta a mente do outro. Olha só como isso é interessante, né? Como é sutil, assim. Então, é claro que a gente pode perturbar o outro com ações de corpo, né? Mas é muito mais comum a gente perturbar o outro com ações de fala. E a gente não dá muita importância. A gente fala qualquer coisa. A gente fala o que vem na cabeça, né? O que a gente acha que falar o que a gente está sentindo na hora é uma coisa boa, é ser autêntico, né? Pessoal, não é ser autêntico. Falar o que está vindo na nossa cabeça na hora é ser escravo dos processos emocionais em geral que a gente está atravessando, né? É uma maneira muito burra de lidar com as emoções, né? A gente tem uma visão meio, principalmente nós psicólogos, né? A gente tem uma visão meio errada assim do que é ser autêntico, né? Do que é ter liberdade de expressão, né? A gente acha que liberdade de expressão é falar o que a gente acha, que a gente bem entende naquele momento, sem refletir, sem pensar nas consequências daquilo, né? Então a gente acha que quando a gente está com raiva, a gente tem essa cultura, né? Na nossa cultura é assim, eu não levo desaforo para casa, eu sou assim, eu falo o que eu penso mesmo, né? Os outros que se vi. Gente, isso é uma falta de liberdade com respeito às aflições da nossa mente, porque raiva, medo, ódio, inveja, elas são emoções que podem nos arrastar para os infernos, e os outros também, arrastar para os infernos. Então, quando a gente age, né? Quando a gente fala com base nessas aflições da mente, a gente está sendo escravo delas, a gente não está sendo livre. Pelo contrário, né? Então, ser livre não é falar o que vem na cabeça em qualquer momento. É tomar consciência tomar consciência de que lugar que a gente está falando, né? A própria expressão honesta na comunicação não violenta, ela é pensada no cuidado da fala com o outro e com a gente. Exatamente. Ser honesto é isso, né? Não é falar o que vem na cabeça. Tô com raiva do outro, eu vou falar agora eu vou te falar umas coisas que eu tô guardando há muito tempo. Se prepara, porque daí vai vir um monte de absurdo, assim, que não tem o menor cabimento, que não deveria jamais ser dito, né? Então, tem esses dois aspectos que são sutis e que são super importantes, assim. O que está movendo a nossa fala? E para onde que a gente está arrastando a mente do outro? Uma vez, gente, vou contar uma experiência minha de raiva. Não foi nem de raiva, foi de... foi de raiva, mas vou contar. Eu era... Vocês já viram aquele desenho do Pateta no trânsito? Muita gente já viu esse desenho do Pateta. Que o Pateta é super fofo, e daí no trânsito ele vira outra pessoa. Eu era Pateta no trânsito. Era impressionante, eu era muito retardada assim, no trânsito. Eu fazia coisas que não tem cabimento. E eu, aos poucos, né, obviamente, fui ficando mais velha também, né? A gente vai começando a perceber algumas coisas. Entrei pro budismo, né? Comecei a perceber outras coisas da minha vida, né? Mas eu era muito terrível, assim. Eu tinha mania de guarda de trânsito. Então, não é que eu era ruim no trânsito, mal, assim, pateta no trânsito, não porque eu era violenta, porque eu queria, mas eu era guarda de trânsito, né? Ficava muito revoltada com as besteiras que as pessoas faziam no trânsito. Aí teve uma vez aqui perto da minha casa, já morava aqui nesse lugar, mas faz muito tempo que eu moro aqui. Tinha uma mulher que vinha, eu tava indo, né? Imagina, rua de bairro, assim, tava andando normal, assim. A mulher começou a me colar na minha traseira, assim. E aquilo me deixava louca, né? Eu ficava louca, saía de si, né? Saía fora do corpo quando isso acontecia. E a mulher... Aí eu fiz de propósito, eu fui bem mais devagar do que eu poderia. E ela estava trancada entre eu e um ônibus, que estava andando como um ônibus anda, né? Devagar. Eu fui devagar igual o ônibus. E a mulher atrás de mim, colada atrás de mim. Cara, naquela hora, eu não imaginei que, nossa, talvez ela esteja com pressa mesmo, tendo que passar por alguma razão, né? Mas, gente, teve uma hora que eu olhei no retrovisor e eu vi a cara daquela mulher transtornada de ódio, sabe? Se ela pudesse, ela descia daquele carro e me socava, né? Eu fiquei com medo da cara da mulher, olhando no retrovisor, assim, pelo retrovisor. Aí eu saí, deixei a mulher passou a milhão, me xingou, aí saiu xingando. E eu pensei assim, o que eu
o que poderia acontecer, né? Porque, de repente, eu saio, a mulher sai enfurecida, atropela alguém, bate o carro, sei lá, o que podia acontecer, né? Mas eu, naquele momento, eu arrastei a mente daquela mulher para o reino dos infernos ali, sabe? Ela estava com ódio de mim. Ela saiu, assim, a 1 milhão de trás de mim, né? Pra quê, né? Eu nunca... Várias coisas foram acontecendo que foram mudando meu comportamento no trânsito, né? Uma delas foi uma amiga minha falar para mim assim, ô, Jenny, eu vou te dar um apito de presente. Aquilo mudou muita coisa, porque eu me sentia tão ridícula, imaginando. Toda vez que eu ficava brava com alguma coisa, eu me imaginava com um apito lá. Eu me senti ridículo. Foi muito habilidoso essa da minha amiga, que aliás faz aniversário hoje. Preciso ligar para ela. Ela, vou te dar um apito. Aquilo foi muito bom para mim, porque eu me sentia bem ridícula, tem o síndrome do guarda de trânsito, né? Mas esse negócio de arrastar a mente do outro pelas ações ali foi de corpo, vocês veem? Aquilo era uma ação de corpo, né? Um voodoo que joga na gente. Então, a gente precisa cuidar disso, sabe? Para onde que a gente arrasta a mente do outro. Isso é super sutil, né? E claro que tem uma limitação aí. A gente tem coisa que não adianta. O outro já está no inferno, a gente não vai, né? Talvez não vai nem conseguir ajudar, nem empurrar, né? Mas é uma atenção muito refinada, né? Muito sofisticada, assim. Achei lindo isso que o Lama Santen falou, sabe? Geralmente, ações de fala, a gente dá menos importância, a gente acha que pode falar, ou agora pode teclar, né? Qualquer coisa assim. Não sei nem se é ação de fala. De qualquer jeito, é uma ação de fala, eu acho, teclar na internet, né? Publicar as coisas ou comentar, sei lá. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? A gente não sabe o que vai, que desdobramento que vai ter daquilo, né? Então, depois, faço o voto de praticar a clareza, não intoxicar meu corpo e mente ou a outros. Então, álcool, claramente aqui, né? Mas nesse sentido de intoxicar a mente, né? Para que a nossa mente não fique mais turva do que ela já é, né? Sem ajuda externa. Então, nos vem, ao menos na nossa linhagem, o preceito contra a intoxicação significa literalmente não se intoxicar. Não significa que não se pode ser sociável e compartilhar bebidas alcoólicas com os amigos. Eu faço isso. Mas ficar embriagado para se sentir menos inibido ou evitar lidar com dificuldades emocionais é uma prática muito ruim. Diferente do álcool, as drogas psicotrópicas, até onde eu sei, sempre produzem intoxicação. Então, usá-las violaria esse preceito. Em algumas linhagens budistas, o preceito contra a intoxicação é ignorado, enquanto em outras, a abstinência completa de todas as substâncias intoxicantes é exigida. Então, o significado desse preceito é comumente estendido não só a substâncias, mas a tudo que possa ser intoxicante. Olha só, trabalho, entretenimento, até mesmo a prática espiritual pode ser intoxicante. Professores espirituais tentam seguir esse preceito não falando ou se apresentando de uma maneira a atrair os ouvintes, intoxicando-os com uma mensagem inspiradora. Que louco, né? Muitos significados, né, do que é intoxicar. Mas, essencialmente, seria isso, né? Não perder a clareza mental e nem fazer o outro perder a clareza mental, seja por enxergar, por adotar uma visão que seja equivocada ou arrastar a mente do outro, né? Um pouco o que a gente estava dizendo, né? Eu intoxiquei aquela mulher no trânsito lá, sem dar nenhuma gota de álcool para ela, né? Mas intoxiquei, porque a mente dela foi para os infernos, né? Se eu pudesse, ela me matava. Aí o próximo é: faça o voto de praticar a generosidade e não ser possessivo com nada. Esse preceito faz referência a tudo que dissemos no capítulo prévio sobre generosidade em todas as suas dimensões. Né? Aquela coisa de abrir a mão mesmo, né? Abrir mão. Nesse caso, como preceito de prática, somos intimados a observar a nossa mesquinhez. É uma prática difícil para mim. Tendo crescido de forma simples, facilmente me encontro numa atitude de carência. Ah, que lindo que ele é, esse Norman Fischer. Muito bom isso dos professores. É, muito bom, né, Ricky? Porque, só voltando rapidinho. Porque não é só dos professores, né? Mas professores no sentido de que eles têm um poder, né? Os professores espirituais, eles têm uma... Peraí. E é muito comum hoje em dia, né? Fala, Ricky, de novo.
É muito comum hoje em dia ter professores, às vezes até qualificados, mas que entram nessa onda de que tem que vender um produto, né? E Uhum. aí fazem Convencer, né? oferecem o Nirvana, né? Como um produto para as pessoas, para atrair mais gente, e, em nome do marketing, da sobrevivência. E aí estão vendendo alguma coisa equivocada, né, para as pessoas, vendendo uma fantasia. E aí isso já contamina todo o processo. Mal sabem eles que eles estão contaminando todo o processo de ensinamento. Não estou falando dos grandes mestres, né, mas desses aqui medianos que estão lidando com as pessoas, que são como a gente, que estão tentando ajudar. Às vezes estão tentando ajudar até, né, mas não percebem que estão entrando num caminho que vai contaminar o trabalho dele, vai contaminar o processo pessoal dele. E É. eu vejo isso acontecer com muitos amigos, muitos conhecidos, muitos alunos que enveredam por esse caminho. E causa um estrago danado, né? Pode causar um estrago danado. O ponto é a assimetria de poder, vamos dizer assim, né? Como se a gente delegasse, né? Entregasse o poder para essas pessoas e daí a gente perde completamente a liberdade mesmo, né? É meio oferecer o que as pessoas querem, né? É. Porque quando você fala que aqui o caminho do Bodhisattva é caminho difícil, você tem que, não é simples. Aí se você fala isso já afasta muita gente, né? Então, se Uhum. você fala, não, mas aqui é uma maravilha, vende um outro peixe, atrai as pessoas, e aí é mais fácil de você atrair gente, né? E se Nossa, você está usando isso como meio de vida, é, é, mas tem esse outro lado, que vulgariza o caminho espiritual e vulgariza o teu caminho, né? Porque você está contaminando, né, o teu processo, né? Porque uhum, grandes mestres são poucos, né? Mas tem muita gente, esses que estão no aprendizado, eles são eles que acessam as pessoas que estão no início, né? é. Porque, é um papel também muito importante. E às vezes a pessoa está tentando, tá achando que está fazendo uma grande coisa, está fazendo sucesso, que é pior, né? Tá? E aí alimenta o ego, na verdade, né? É. A Marcinha falou que quer dizer exatamente atrair os ouvintes, intoxicando-os com uma mensagem inspiradora. Então, o ponto é o intoxicando, né? Não é uma inspiradora, porque inspiradora, poxa, o Dalai Lama é inspirador, né? E ele não está intoxicando a gente, né? Está inspirando. Eu acho que a grande diferença é que eu sinto, assim, que eu acho muito lindo, assim, nos professores que eu conheço, né? É o aquela imagem do Buda apontando para a lua, sabe? O Buda, os grandes professores, eles não falam, vem aqui que eu vou te salvar, né? Eles não desempoderam você. Falam assim, o caminho é seu, né? Tá aqui um mapa, vai, né? Mas eles não falam, vem cá que eu vou te salvar, eu posso te salvar, eu que vou te livrar disso, sabe? Eu acho que o ponto todo é o quanto aquilo você tira o poder do outro, sabe? O quanto você toma o poder do outro na mão, né? Intoxicar para mim, ludibriar, manipular, exatamente. Mesmo que seja por como o Ricardo está dizendo, né? Com uma intenção inicialmente boa, né? De ajudar mesmo o outro. Mas assim, desempoderou, tomou para si. Isso é tomar o poder do outro, né? Isso é roubar o poder do outro. Então, todos os professores que eu conheço, que eu considero grandes professores, assim, sabe? Eles não tiram nem a sua responsabilidade pelo seu próprio caminho e muito menos o seu poder de seguir, sabe? Eu mesma já tentei me fazer de coitadinha várias vezes com o Alan Wallace, assim. Eu só tomo um tapão na orelha quando eu faço isso, porque não deixa. Ele não deixa, assim, sabe? Fala, eu acho que não dá para mim. Não dá pra... Então, ele não, de jeito nenhum, ele deixa você ficar assim, ai, não dá para mim, me ajuda, por favor, reza por mim. Não deixa. Nessa ação existe um autocentramento. Claro que existe um autocentramento. A pessoa está roubando o seu poder para ela, né, pô? É isso.
Ou às vezes nem é roubando poder, mas também por confusão também, né? Tem gente que faz isso por confusão, acha que encontrou um caminho e leva todo mundo junto, mas levar as pessoas junto, né? Sem dar a opção de a pessoa investigar se aquilo é bom para ela ou não é, né? Eu acho, eu conheço muito pouco outras tradições, mas o budismo ele é claramente contra isso. O Buda falou isso, olha, não me sigam, né? Não me sigam só por fé, ou só porque eu falei, ou só por isso. Testa. Se funcionar, vai. Se não funcionar, não vai. Eu acho isso super respeitoso, né? Super cuidadoso, assim. A pessoa quer pular no precipício, pula. Olha, você vai se dar mal, você vai... Mas se você quiser pular, pula, né? Não tira a liberdade do outro de, sei lá, de bater a cabeça na parede mesmo, né? Mas é sutil isso daí, né? E às vezes as pessoas pedem para serem intoxicadas, né? Também tem isso. A pessoa tá louca para entregar a responsabilidade na mão de alguém, né? Me engana que eu preciso ser enganada, eu tô precisando ser enganada, né? Mas isso nas nossas relações também, né? Fala, Marcinha. Não, eu fiquei com essa dúvida. Obrigada aí pelo esclarecimento, mas estava pensando aqui, né, assim, que até no que o Rick falou, assim, né, de muitos perfis, assim, comentando grandes realizações, né, a partir de alguns tipos de caminhos e tal. E aí eu estava pensando, assim, que eu nunca vi você nunca postou uma foto sua praticando, assim, né? E eu acho muito engraçado, assim, porque você é uma grande praticante, já tem muitos anos, assim, e tem muita gente, assim, que eu sei até, que nunca teve um caminho tão profundo assim, mas que canta aos mil cantos, assim, mil realizações, e tem muitos professores também que eu nunca vi também, né, comentando essas realizações. Eu acho que tem uma, eu não conheço bem as orientações, mas tem algo assim nesse sentido de comentar, né, as realizações. Tem uma instrução bem clara, assim, né, de não proclamar suas próprias realizações, a não ser com o seu professor, né? Você chegar para o seu professor e falar, Lama, aconteceu isso, eu, né, tive essa experiência maravilhosa. Aí o Lama vai... Primeiro ele vai dizer para você se aquilo é autêntico ou não é, né? Porque enganar um professor é meio difícil. E é burro demais, né, também enganar o professor, porque tipo, é tipo você ir no médico e mentir pro médico sobre o que está acontecendo com você, né, o que você está sentindo, é mais ou menos tão burro quanto, né? Mas sabe de uma coisa? Teve uma vez, isso eu acho que é muito do budismo tibetano, sabe? Eu não sei as outras tradições também, né? Mas o budismo tibetano tem um pouco isso, assim, né? Uma recomendação de você não falar sobre as coisas sobre as suas experiências, a menos que seja na sanga, sabe? Assim, para pessoas muito próximas de você, e que também faz parte, assim, você comentar para um pouco checar, um pouco porque pode ser inspirador para o outro também. Ou então outro vai falar, meu, você tá louca, né? Imagina, isso aí você viajou, né? Então, tem um sentido assim, mas com praticantes muito próximos, ou com o mestre, né? Mas isso, ao longo da história, isso causou alguns problemas, assim, sabe? Porque, por exemplo, existem praticantes que são professores, né? Que têm uma realização incrível, assim, de tipo, de habilidades mesmo, assim, né? Que a gente chama de extrasensoriais ou de supernaturais, assim, que é uma consequência natural do caminho, né? Mas que para nós aquilo né? Então, a clarividência, por exemplo, é uma habilidade que você, quando atinge Shamatha, você tem clarividência. Só que eu nunca vi o Alan Wallace sair por aí e falar, eu sei o que você está pensando. Ele nunca fez isso, né? Nunca vi ele fazendo isso, né? Mas os professores podem usar isso para ajudar o aluno, né? Mas, nessa era maluca que a gente está, que a gente precisa do carimbo da ciência para tudo, né? Teve uma vez que o Dalai Lama, um grande desses professores de grande realização, não lembro bem que habilidade que ele tinha,
Eu não lembro se ele era um praticante de Tumo, que é aqueles praticantes que esquentam, geram tanto calor interno que seca um cobertor molhado, sabe essas coisas que a gente ouve falar? Eu acho que era um desses professores que tinha uma habilidade grande na prática de Tumo, né? E cientistas quiseram estudar aquilo, e ele ia vir para o Ocidente. Acho que ele vivia na Índia, perto do Dalai Lama, e ele ia vir para o Ocidente para ser estudado, assim. E aí o Dalai Lama falou para ele, se as pessoas perguntarem para você o que você faz, você conta. Você não vai falar, não, eu sou só um praticante, eu sou um simples monge, como faz o Dalai Lama, né? Eu sou só um monge budista, né? Você fala, porque agora as pessoas precisam saber, porque eles estão nesse momento de jogar fora o que elas não conseguem ver, né? Então, tem essa... Mas o Dalai Lama mandou ele falar, sabe? Caso contrário, ele não falaria. Então, tem isso mesmo, porque pode virar um obstáculo para o próprio praticante, né? Pode surgir orgulho, pode surgir coisas que só vão atrapalhar o praticante. E que não vão... O ponto é assim, o que faz... Qual a diferença que tem para os outros saber que eu faço isso, aquilo outro? Ou que eu pratico não sei quantas horas, ou que eu tenho uma experiência não sei qual. Que benefício isso tem para os outros? Se tiver, aí vale. Mas acho que é o professor que tem que te dizer se tem, sabe? O budismo tibetano tem isso aí. O Lama, às vezes, ele fala para os alunos assim, minha rotina... Eu conheço a rotina dele porque eu sei, quando ele viaja, que eu cuido da vida dele, eu sei mais ou menos como é a rotina dele, né? Ele acorda todo dia às 3 horas da manhã para praticar. Então, ele pratica das 3 horas às 6h30, 7 horas, que vai tomar café. Então, ele fala isso para os alunos, para a gente poder ter uma noção do que é praticar, sabe? Você acha que tipo assim, você acha que você está praticando bastante? Então, olha só, eu acordo às 3 da manhã. Ele não fala assim, né? Mas a gente logo faz uma comparaçãozinha básica, assim, né? Então, o ponto todo é, que benefício que isso vai trazer, né? É só para você, né, postar no Facebook ou o quê? Né? Vai trazer benefício para quem, né? Eu acho super cuidadoso, né? Importante mesmo. Então, tá bom, meus amores, a gente vai parar aqui, vou marcar aqui só para a gente não se perder semana que vem. Mas esse livro é bem bonito, não é, pessoal? Como é bonita essa visão desse homem, meu Deus do céu. Ele lançou um outro livro agora, acho que sobre... Cara, sobre o que é, meu Deus? Acho que é sobre Shantideva, sobre o caminho do Bodhisattva, eu acho. Daqui a pouco eu vou colar no Vitor para ele traduzir esse livro novo do... Eu não posso pedir, porque quando eu dou uma ideia para o Vitor, ele, na sequência, ele fala, então tá bom, então traduz. Então eu tenho que só pedir quando eu posso assumir a tradução, sabe? Tipo assim, né? Quando alguém tem uma grande ideia para ser feita, então faz, né? Então, beleza, então vai, faz, né? O Vitor é assim, então eu não posso por enquanto. Mas eu vou começar a assuntar, assim, com ele. Porque deve ser lindo, né? Ele tem uma visão tão linda. É muito lindo. Então tá bom, amorzinhos, vamos fazer dedicação, então, dos nossos méritos. Que a gente possa trazer para a nossa vida, né? Tudo que a gente reflete, todas as compreensões que surgem nesse nosso estudo, em qualquer estudo, né? Em qualquer momento, todas as compreensões que surgem, que a gente possa implementar na nossa vida mesmo. Para que possa trazer benefício direto para nós e para todas as pessoas que a gente puder tocar. Lembrando que justo por essa rede gigante de interdependências, nossas ações elas podem ter muito impacto, que dificilmente a gente vai entender a extensão das nossas ações, para o bem e para o mal. Então, que a gente possa cuidar das nossas ações, de corpo, de fala, de mente. Que esses mestres que nos tocam, que apontam os caminhos para a gente, que eles tenham longa vida. E que a gente não se perca deles nunca mais. Fofuras. O que foi, Vaninha? Quem quer acompanhar lá do comecinho esse estudo? Como assim? Eu expliquei um pouquinho antes, que se Ah, seria quando você postar
o vídeo desse estudo. Numerar. Numerar. Porque eu tenho uma pessoa que me pediu, e aí fica meio perdida para localizar qual é o primeiro, qual é a sequência, onde é que está. Porque só tem Tá por data, né? Tem a data. Então, por isso que eu não numerei, mas eu entendi. Posso fazer isso, sim. Se não te der trabalho... Não, eu posso entrar no YouTube e numerar. Eu outro dia Por estava favor. sentindo falta disso. Ou pelo menos colocar a data no título, né, também. Mas eu vou fazer isso, eu vou numerar. Tá, obrigada. Numerar. Tá bom, querida. Tchau, Ed. Até sábado. Esse fim de semana a gente vai fazer um retiro dos professores do CIB. Eu não aguento de vontade de encontrar as pessoas. Não pode abraçar. Ed, eu queria muito pular no teu pescoço, mas eu não vou pular, tá? É só... A gente só se dá os cotovelos agora, por enquanto. Então, beijoca! Sim, a Karine em breve vai estar no retiro. Quem dá, né? Porque ele tem 2 metros de altura. Então, por isso, eu queria escalar, assim, fazer um body jump, né? No pescoço dele. Aproveitei. Então tá, amores. Beijo. Até semana que vem. Boa semana para vocês. Tchau, beijo. pessoal. Tchau, gente. Obrigada. Até mais. Beijo, até mais. Obrigada, Gê. Obrigada, querida.